Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje, então, vamos dar continuação ao nosso curso da EDL da ABA, começando agora com uma nova matéria de caráter cristão. Será um trabalho um pouquinho maior do que o trabalho anterior, sobre realidade da nova criação. Teremos aí 2 vídeos, dividindo então a nossa matéria em 2 partes. E eu já peço de antemão desculpas caso apareçam alguns ruídos de fundo, mas devido ao horário e eventos próximos aqui da minha residência, talvez surja aí algum barulho de eventos que estão fazendo, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Então, aqui estão os nossos propósitos, de acordo com o nosso material base, nossa apostila. Revelar a formação de um caráter, apresentar o caráter de Cristo e estabelecê-lo como modelo para o caráter cristão, edificar a consciência de que, como cristãos, devemos desenvolver, através da atuação do Espírito Santo em nós, o caráter de Cristo, identificar problemas enfrentados no ministério e expor a ética necessária nas diversas áreas do ministério. Nosso texto-chave dessa vez é Filipenses 2:22. O apóstolo Paulo falando: quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Então, novamente, vamos começar estabelecendo aí os nossos fundamentos da nossa matéria. Começando pelo o que é, né? O que é esse caráter? O que significa essa palavra? Ela pode ser definida de várias formas. Nós temos aí uma citação do Novo Dicionário Aurélio, com 4 possíveis definições. A primeira não é muito usual aqui para nós: qualidade inerente a uma pessoa, animal ou coisa, o que os distingue de outra pessoa, animal ou coisa. O segundo já é mais no sentido que vamos trabalhar aqui: o conjunto dos traços particulares, o modo de ser de um indivíduo ou de um grupo. Índole, natureza, temperamento. 3. O conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Por fim, também não muito usual, gênio, humor, temperamento. Uma outra maneira de colocar o caráter, vindo aí do nosso material, nossa apostila: maneira de ser de uma pessoa como exposto em seu comportamento habitual. É a soma de suas qualidades e defeitos morais integrados na sua personalidade. E por fim, nós temos aí também na nossa apostila essa citação de Reich, dizendo que o caráter é o conjunto de reações e hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que especificam o modo individual de cada pessoa. Portanto, o caráter é composto das atitudes habituais de uma pessoa e de seu padrão consistente de respostas para várias situações. Incluem aqui as atitudes e valores conscientes, o estilo de comportamento, como timidez, agressividade e assim por diante, e também as atitudes físicas, postura, hábitos de manutenção e movimentação do corpo. Em outras palavras, o caráter é a forma com que a pessoa se mostra ao mundo, com seu temperamento e sua personalidade. É a expressão do temperamento e da personalidade por meio das atitudes de uma pessoa. Pois bem, então dessas várias definições, vamos agora tentar destrinchar, vamos tentar especificar aí o que a gente está lidando aqui, tendo em vista essas definições. Então, desse entendimento, podemos inferir que caráter envolve ou é: primeiro, características, atributos, no nível moral, né? Lembrando que moral, ética, diz respeito a como deveríamos agir. Ou seja, a gente não está falando aqui de aspectos de características amorais, como o peso, a altura, a etnia e coisas do tipo de uma pessoa. Nós estamos falando aqui de características que envolvem a questão comportamental, a questão do agir, a questão da maneira de se comportar. Caráter também diz respeito a estável, sistêmico, repetitivo. Não é uma questão pontual ou temporária. Não diz respeito ao que a pessoa foi em uma única ocasião, mas como ela é ao longo de sua vida em diversas situações distintas. Ou seja, envolve o padrão. Você não consegue estabelecer o caráter de uma pessoa vendo como é que ela age em uma única circunstância. É como a pessoa antes age ao longo de várias circunstâncias. Caráter também acredita, confere, se traduz em previsibilidade.
Por se tratar de algo de natureza estável, do caráter pode se derivar uma expectativa de como a pessoa virá agir em situações futuras. Ou seja, por se tratar de uma coisa repetitiva, você consegue já prever como é que o cara provavelmente vai se comportar lá na frente. Imagina aqui um exemplo. Imagina que está lá o pastor na sua igreja, em determinado momento ocorre um evento, que precisa ali arrumar as cadeiras, arrumar as mesas, e um certo irmãozinho vai lá e ajuda a arrumar as mesas, a arrumar as cadeiras. Pode esse pastor, pode a comunidade olhar para esse único caso e dizer, poxa, como esse irmão é prestativo, como esse irmão é bacana? Não, porque se trata de um caso pontual. Essa pessoa pode estar fazendo isso temporariamente. Conforme o caso, digamos, esse cara estava ali interessado numa irmãzinha da igreja, a irmãzinha estava ali presente, e aí então, para ele se mostrar trabalhador, ele foi lá e ajudou nas mesas, na cadeira. Mas no domingo seguinte, a irmãzinha já muda de igreja e pronto, o cara nunca mais toca numa mesa, uma cadeira da igreja. Ou seja, só porque uma vez o sujeito se comportou daquela forma, isso não significa nada. Agora imagine uma situação alternativa, onde toda vez que tem lá um evento, toda vez está lá o irmão ajudando com as cadeiras, ajudando com as mesas, contribuindo com a organização. Agora já muda a situação. Agora o pastor, por exemplo, já pode olhar para aquele irmão e dizer, poxa, aquele cara ali eu posso contar. Aquele ali eu sei que na próxima vez que tiver um evento, e se ele estiver presente, ele vai nos ajudar novamente. Então, esse comportamento repetitivo confere uma previsibilidade de como essa pessoa irá agir futuramente. O caráter pode ser tanto bom, positivo, quanto mal, negativo. Ou seja, essas características que se manifestam no caráter podem ser genericamente boas, ruins, ou ainda uma mistura indefinida, que vai acabar se traduzindo uma pessoa de um caráter inconstante em seus caminhos. Imagine, por exemplo, o cara vai lá e casa com uma mulher. E aí, no primeiro momento, ele honra sua esposa, não trai ela, etc. Mas o casamento não dá certo e dá um divórcio. Aí o sujeito vai lá e casa uma segunda vez. Nessa segunda vez, ele trai o casamento inteiro. Aí termina em divórcio. E aí o sujeito vai lá e casa uma terceira vez. E aí, a gente pode dizer que esse cara vai ser fiel à sua esposa ou será que ele não vai ser fiel? Fica meio difícil de dizer. O cara é inconstante. Uma hora ele age de um jeito, outra hora ele age de outro, e aí fica aquele negócio meio bagunçado. Então a gente pode falar de pessoas que têm ali um bom caráter, pessoas que têm um mau caráter, pessoas que têm um caráter duvidoso, inconstante. Caráter também mescla-se a identidade do indivíduo. Por ser padronizado, acaba fazendo parte de quem a pessoa é. Envolve características que acabarão elas próprias na sua totalidade sendo uma característica da pessoa. Então, como a pessoa está ali sistemicamente agindo daquela forma, isso já passa a ser parte da identidade da pessoa. Você já pode identificar a pessoa por aquele padrão de comportamento. Voltemos ao exemplo anterior. O pastor vai lá e percebe que o irmão, todo o evento, está lá ajudando com as cadeiras. Ele já começa a olhar para aquele irmão dizendo, aquele cara é trabalhador. Imagina que, digamos, talvez uma irmãzinha da igreja se interessa pelo cara, aí querendo ter uma informação privilegiada, ela chega no pastor, e aí pastor, o que tu acha do fulano? Agora o pastor já vai poder dizer, aquele cara ali é trabalhador, aquele cara ali é comprometido, ele ajuda. Por quê? Porque aquele comportamento é tão repetitivo que já faz parte da identidade do sujeito, da caracterização de como ele é. O caráter também é flexível, maleável, sujeito a transformação, mudança. Ele é afetado pela educação e outros estímulos externos, vai sendo moldado e modificado ao longo da vida. Então o caráter não é uma coisa fixa, não é uma pessoa, não é aquele provérbio que diz pau que nasce torto, morre torto. Não, a pessoa pode ter mudanças no seu caráter. Ela pode talvez começar a sua vida fruto de uma má educação, desenvolver um caráter bem negativo, mas eventualmente ser transformado, talvez ali, digamos, uma conversão, Jesus tocando na sua vida, essa pessoa pode ter o seu caráter transformado em um positivo. E assim também é o contrário, uma pessoa que pode ter começado com um bom caráter pode vir a desenvolver ao longo da sua vida um caráter ruim. Então é uma coisa maleável, não é fixa. Envolve traços de personalidade associados à moral. Uma ação moral pode vir junto de aspectos psicológicos, como uma reação agressiva ou carinhosa, esbravejar xingamentos ou fazer elogios, etc. Então, caráter não é só uma questão de agir de um jeito ou agir de outro, no sentido de eu bato ou não bato, eu xingo ou não xingo.
A gente está também falando aqui de traços de personalidade, como essa pessoa ser mais agressiva, ser mais respondona, esse tipo de coisa. Ok? E o caráter também envolve a exposição do interior ao mundo exterior. Ele sinaliza como a pessoa é por dentro, a nível moral e psicológico, mas também dando evidências do intelectual, ou seja, das suas crenças. A gente vai ver que, inclusive, a própria questão do caráter cristão envolve isso. Né? Expressa ali a crença que o sujeito tem na fé cristã, em Jesus como seu Salvador. Então nós temos aqui um exemplo de uma passagem bíblica que enfatiza um tipo de caráter negativo, contracenando com um bom caráter cristão, quanto expõe a possibilidade de transformação. Nós temos aí Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32. Então, nessa passagem, o apóstolo Paulo comenta: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Então, nós temos aí nessa passagem esse contrassenso entre um comportamento ruim, negativo, de um mau caráter e de um caráter agora bom, caráter cristão, e essa questão da mudança, a possibilidade de transformação de caráter. Bom, então agora nós temos aí definido o que nós estamos falando. Mas como exatamente isso deve ser? Como deve ser o nosso caráter? Né? Como já foi dito, o caráter é algo neutro que pode se apresentar de várias formas. Nessa diversidade, há várias maneiras padronizadas nas quais pode ser entendido ou categorizado. A gente pode pensar quanto a um tipo, bom, mal, duvidoso, um padrão de referência, caráter secular, cristão ou de acordo com alguma outra religião. Como cristãos, nos importa saber como que é o caráter correspondente à nossa fé, ou seja, como que todo cristão deveria ser quanto a isso. Além de obediência a Deus, quanto ao que Ele deseja de nós, trata-se de uma questão de coerência. Não faz sentido afirmarmos que a fé cristã é verdadeira e agir como se não o fosse. Além disso, na medida que o caráter cristão for o certo, porque o cristianismo é verdadeiro, agir diferente tenderá a trazer problemas para as nossas vidas. Então, é de suma importância que nós, como cristãos, procuremos ter esse caráter próprio de um cristão. E como que é esse caráter? Bom, podemos dizer que esse é aquele que corresponde ao de Cristo. Nós, os discípulos, isto é, os seguidores de Jesus, devemos espelhar, refletir o nosso Salvador, tornando-se semelhantes a Ele nesse aspecto. Sermos discípulos envolve não apenas saber, mas guardar os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Temos aí Efésios 4, 13 a 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo em Romanos 8:29 também diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E 1 João, o apóstolo também comenta: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, o nosso alvo de cristão é Jesus, é o comportamento de Jesus, é o caráter de Jesus. Devemos criar hábitos e desenvolver características inerentes à pessoa de Cristo, que condizem com a nossa posição, eleitos de Deus. Bom, mas em termos gerais, como é que seria esse caráter de Jesus? Aqui nós podemos pensar em duas características genéricas, ou gerais. A primeira delas é a santidade. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santidade aqui geralmente significa separação. Isso é, quem é santo é separado, é posto à parte. O que implica em diferenciação, já que o igual não é e nem há por que ser separado. Então, no primeiro momento, a gente pode dizer que o caráter de Jesus é caracterizado por ser um caráter à parte, santo, separado. Além disso, ele também é um caráter perfeito, no sentido de completo, no sentido de maduro. Vemos aqui uma passagem que expressa essa questão. Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O ensino aqui é que muitas vezes somos parciais em nossas qualidades morais, quando deveríamos ser completos em seu exercício e na sua manifestação, tal qual Deus é, assim como Deus faz. Assim como Deus ama e abençoa a todos, assim também devemos amar e abençoar a todos e não apenas a algum grupo específico. Então, o sentido de perfeição aqui, quando Jesus diz sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês, não é no sentido de características supremas, né? Onipotência, onisciência, onibenevolência. Isso apenas Deus é. Também não é no sentido de infalibilidade, somente Deus é infalível. Antes, o sentido aqui é nesse sentido de completo, de maduro. Por quê? Porque quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para uma pessoa que é desconvertida, essa pessoa dificilmente vai ser completamente ruim, não, dificilmente vai ser um perfeito demônio, vamos assim dizer. Não, essa pessoa também vai amar algumas pessoas, ela também vai ter paz com algumas pessoas, ela também vai ter algumas coisas boas com algumas pessoas. Só que lá fora, a tendência é que as pessoas só sejam bons até certo ponto. Só amem os seus amigos, mas não amem os seus inimigos. Só ajudem talvez um parente, mas o desconhecido não ajuda. Resultado, isso não é próprio do caráter cristão. O caráter cristão, o caráter de Cristo, como expresso aqui por Deus, como Jesus nos mostra, é um caráter completo, pleno, onde Deus ama a todos, onde Deus procura abençoar a todos, não só alguns. Então, uma das características gerais do caráter de Cristo é que ele tem essa abrangência maior do que aquilo que se vê fora de Jesus, do que aquilo que se vê, como se diz, no mundo. Então, o caráter cristão, ele vai ser um caráter completo, maduro, abrangente, pleno, ok? Bom, essas são as duas características gerais. Agora, nós nos voltamos para características mais específicas. Né? O que exatamente se traduz esse caráter de Cristo? E aqui nós vamos ver uma lista de várias palavras que a gente encontra em uma série de passagens das Escrituras, como consta no nosso material, na nossa apostila. Primeira lista dessas características nós encontramos na famosa pregação da montanha, no Sermão do Monte. No caso, Jesus falando. Bem-aventurados, né? Aqui nós temos as famosas bem-aventuranças. Algumas traduções falam sobre felizes, né? Felizes são os pobres de espírito, etc. Mas talvez o sentido mais correto seja afortunado, ok?
Afortunado as pessoas que serão assim, porque vão receber algo muito bom como consequência. Beleza? Mas vamos ler aqui nessa tradução. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, dessa passagem, nós podemos inferir algumas primeiras características aí do caráter cristão. Primeiro, humildade. Humildade é a consciência das próprias limitações e fraquezas, agindo de acordo com isso. Então, a pessoa humilde é aquela pessoa que sabe que ela não é perfeita, ela sabe que não é infalível, e ela, tendo ciência das suas limitações, ela age dessa forma. Ela não age como se acreditasse que ela é onisciente, né, que sabe tudo, que manja de tudo. Contrição. Arrependimento sincero diante dos pecados cometidos. Isso se aplica especialmente a nós. Jesus, obviamente, não manifestava muita contrição, porque ele era Deus encarnado, nunca cometeu pecado. Mas na medida que nós cometemos pecados, tá, o caráter cristão vai envolver a manifestação de um arrependimento sincero desses pecados que nós cometemos. Mansidão, que é o comportamento brando, suave. Justiça, que é fazer o que é reto, em especial no tratamento a outros. Misericórdia, tratamento mais solidário perante alguém que errou. Aqui nós temos na cruz, na obra da salvação, um grande exemplo de misericórdia. Como a gente já viu na aula de realidade da nova criação, nós, pelos nossos pecados, merecíamos o inferno, a gente merecia a punição eterna. Mas, mesmo merecendo tudo isso, Deus nos trata de uma maneira mais solidária do que a gente merece, oferecendo a salvação na cruz. Pureza de coração, limpo de impureza, especialmente no âmbito sexual. Paz, que é a ausência de conflitos, um ambiente, uma situação de tranquilidade. E alegria, incluindo no sofrimento injusto. Aqui a gente já trata um pouco da questão dos traços de personalidade, né? Outra passagem que faz lista de características específicas é as Gálatas 5, 22 a 23, onde tais características são chamadas de fruto do Espírito, as consequências de ter o Espírito Santo presente e atuante em nossas vidas. Nós já vimos essa questão na aula anterior, mas vamos ver aqui novamente. Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, essa passagem explicita que a aquisição do caráter de Cristo envolve não apenas um trabalho ou um esforço da parte do cristão, aprendendo como deve agir e se esforçando para fazê-lo, mas também uma atuação divina, na qual o próprio Deus, presente na vida do crente, passa a influenciar a sua maneira de ser. Ou seja, o caráter cristão é fruto de duas frentes de atuação. Você tem a transformação que nós precisamos fazer, nos esforçando para adquirir esse caráter, e nós temos também a atuação do Espírito Santo agindo em nós. Dessa passagem, podemos extrair as seguintes qualidades: amor, desejar o bem na vida dos outros. Alegria, sentimento de satisfação, prazer de viver. Paz, isso a gente já viu. Paciência, capacidade de esperar até que algo almejado se concretize. Algo que muitas vezes é difícil para nós termos. A nossa carne, ela tende a ser imediatista. Em alguns ambientes aí de sobrevivência é interessante que a gente haja rápido. Mas às vezes a gente quer agir rápido, que as coisas sejam rápidas todo o tempo. Mas não é assim. Algumas coisas precisam aí de um tempo para se desenvolver, um tempo para chegar até nós, e a gente precisa saber esperar.
Então, paciência entra em cena. Amabilidade. Essa é uma palavra que eu tive que realmente ir atrás do dicionário, porque parece que está referindo-se a amor, né, a ser amável, mas não é nesse sentido. Tá? O sentido lá no original é no sentido de maduro, experiente, com atitude equilibrada, estável. Bondade, alma nobre e generosa, inclinado a fazer o bem. Fidelidade, que não quebra vínculos de confiança estabelecidos. Isso é especialmente interessante, como a gente vai ver mais depois, a questão aí da prática ministerial. É importante que as partes do ministério, tipo a liderança, os seus subordinados, sejam fiéis uns para com os outros, para que o trabalho funcione. Mansidão, já visto, domínio próprio, controle sobre os seus atos. Outra passagem que também lista características próprias a um cristão é 1 Timóteo 3, 1 a 12. Vamos ler aqui. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Embora essa passagem foque na liderança, é evidente que as mesmas qualidades também se aplicam ao cristão em geral. A diferença é que a liderança possui um peso maior de ser, assim, tema de manifestar essas qualidades, devido à sua posição. Há o dever de ser exemplar, influenciando positivamente os demais. E é bom lembrar, quanto mais alto a gente está numa hierarquia, mais nós podemos causar dano às pessoas do nosso grupo, aos nossos subordinados. E, portanto, é mais importante que aqueles que ocupam posições mais elevadas manifestem um nível maior de qualidade. Okay? Quanto mais alto na hierarquia, mais a gente é visto, mais a gente influencia as pessoas à nossa volta. Então, uma pessoa que está lá embaixo na hierarquia e comete um erro, cria ali talvez um probleminha, logo se resolve. A pessoa mais em cima, conforme o caso, muitas pessoas vão ser atingidas. Então, há uma importância maior que a pessoa, num nível mais elevado, tenha uma certa qualidade. Dito de outra forma, Paulo instrui que, para ser líder, já precisa manifestar um certo nível de caráter que nem todo cristão possui, ainda que devesse possuir. Okay? Dessa passagem, podemos extrair as seguintes qualidades. Irrepreensível. Age de tal forma correta que é indigno de qualquer repreensão. É claro que nós não estamos falando aqui de utopias. Tá? É óbvio que toda pessoa, todo crente vai mais cedo ou mais tarde pecar, vai mais cedo ou mais tarde cometer um erro. Mas faz diferença o sujeito que está toda hora errando, que está toda hora pecando. Tu quase pode ir lá perguntar para o teu irmão, o que o sujeito fez dessa vez? É isso que não é para ser. A pessoa tem que ter um padrão moral tal em que realmente os seus erros, as suas falhas sejam uma exceção. Okay? Não pode ser a regra. Não pode ser uma pessoa facilmente irrepreensível. Monogâmico. Casado com apenas uma pessoa. Para o bem e para o mal. Para aqueles que gostariam do contrário. O padrão, vamos assim dizer, né, o ideal do relacionamento conjugal é ser casado com apenas uma pessoa, tanto no sentido de uma mulher quanto no sentido de apenas um homem. Okay? Sóbrio, moderado no comportamento, né, sem excessos, especialmente talvez na questão da bebida alcoólica, mas ainda assim também em outras questões. Né? A pessoa pode ser também
excessivo, por exemplo, em assistir série da Netflix, pode ser excessivo talvez em jogar videogame. Né? Então, a pessoa pode ser desmoderada em várias áreas da sua vida, não apenas na questão da bebida alcoólica. Prudente, que age procurando prever e evitar problemas. Né? Aquele sujeito que não pensa só olhando para o hoje, mas já olha para o amanhã, já antevê lá na frente que, se eu agir assim, eu posso ter problemas lá na frente, então eu já sei que eu não devo agir assim. Decoroso, digno, honrado, agindo de acordo com as regras de convivência. A gente pode pensar talvez aqui no sujeito que vai lá e cumprimenta os irmãos, dando um abraço, dando um aperto de mão, né? Esse tipo de coisa assim. Hospitaleiro, que oferece hospedagem a quem necessita com boa vontade. Não dado ao vinho. Vai lembrar que naquela época havia um certo costume maior de se beber o vinho, porque a água era muito facilmente contaminada, né? E aí o beber o vinho era uma forma de você conseguir ali uma água um pouco mais pura. Só que o vinho naquela época não era tão alcoólico como hoje, mas se você bebesse demais, ainda assim você ficaria bêbado, né? Então, nós estamos vendo aqui uma passagem contra a questão do se embebedar, ok? Não tendencioso, que procura ser imparcial em seus juízos. Especialmente quem é na liderança, uma hora vai resolver ali um rolo, um assunto entre dois irmãos, aí conforme o caso um dos irmãos é mais amigo dele, ele não pode ficar sendo tendencioso em favor desse que é seu amigo. Ele não pode ser tendencioso porque talvez o irmão ali pensa politicamente da mesma forma que ele. Não, na hora de a gente fazer o nosso tratamento, na hora de a gente fazer justiça, nós temos que ser imparciais. Não condizente com ganâncias desonestas, sem ficar aí querendo ganhar dinheiro a qualquer custo. Amável, pacífico, nós já vimos, não avarento, desapegado do dinheiro que já possui, popularmente conhecido como mão de vaca. Tá? É claro que aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que nós devemos ser irresponsáveis com o nosso dinheiro e sair dando dinheiro para todo mundo que pede, paga a conta de todo mundo. Não é nesse sentido. Okay? Existe a questão, como a gente inclusive vai ver mais à frente, que existe uma certa responsabilidade com o dinheiro. Mas a gente não pode ficar apegado a isso, não posso gastar nem um centavo. Não podemos ser avarentos. Que governe bem a sua própria casa, que não seja neófito. Neófito aqui é recém-convertido. Isso já é uma característica pensando mesmo na questão da liderança. Né? A pessoa não pode ser recém-convertida, porque ela tenderá a cometer mais erros e, como o apóstolo diz, poderá vir a acabar se orgulhando disso. Justo, que pratica a justiça. Santo, que não seja dado à ira. Amante do bem e dono de si mesmo. Ainda sobre liderança, temos Jeremias 3,15. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Então nós vemos aí duas características que manifestam a vontade de Deus para governantes. Okay? Governantes devem ser pessoas sábias, com entendimento. O que seria isso? Sabedoria, conhecimento aplicado de forma prática para melhorar a vida. Ou seja, a sabedoria ela vai reconhecer um fato da realidade e ela vai transformar isso em uma aplicação prática para o nosso bem. Aqui o exemplo clássico na Bíblia são os provérbios de Salomão. Os provérbios de Salomão sempre têm essa característica. E o entendimento, que é a avaliação ou a compreensão quanto ao sentido das coisas. Né? Basicamente o contrário da pessoa ser o ignorante, o ignorantão. Né? Por fim, as Escrituras ainda mencionam outras características em passagens específicas. A questão do serviço, lá em Mateus, disposto a servir uns aos outros. Laborosidade, esforçado, dedicado. Diligência, aplicado, interessado em fazer uma tarefa. Não é aquele que faz de qualquer jeito. Né? Constância, autodisciplina, submissão à disciplina. Responsabilidade, a pessoa que responde pelas ações, ela não vai lá e faz, aí dá a caca e sai correndo, se esconde. Não, ela assume as suas ações e as suas consequências. Estabilidade, firmeza, valentia, clássico Josué, né? Coragem, enfrentar as circunstâncias difíceis. Sinceridade,
que fala o que pensa. Não é a pessoa que chega para o sujeito e diz: você está muito bonito. Aí depois vai lá para o outro: mas tu viu como o sujeito está feio? Isso é não ser sincero, não falar o que pensa. Honradez, dignidade, boa reputação. Integridade, aqui é no sentido de conduta correta. Imparcialidade, já falamos, e respeito. Então, nós vimos aqui o que é caráter e nós vimos como que convém ser, como que o caráter cristão é para ser, como nós, como cristãos, devemos ser, sendo, em resumo, a imagem de Cristo, a estatura do varão perfeito. Agora nós vamos ver a questão do caminho, como chegar a esse nosso alvo, que é esse caráter cristão, esse caráter de Cristo. Então, até agora vimos o que é caráter e como o nosso deve ser, tendo em vista que somos cristãos. Assim, já temos nosso alvo em mente. A pergunta agora é, como que nós chegamos até o nosso alvo? Supondo que começamos num estágio em que não manifestamos plenamente esse caráter almejado. Como vir a fazê-lo? Aqui nós temos duas frentes, a gente já comentou rapidamente isso antes. Nós temos o Espírito Santo e a sua obra em nossas vidas e o esforço que vem da nossa parte, que nos compete. Então, parte diz respeito à atuação do próprio Espírito Santo, ao qual estará constantemente agindo em nós para a produção desse fim, já a partir do momento de nossa conversão genuína. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, como a gente já viu no módulo anterior, essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas é descrito como uma habitação, que gradualmente inclinará o coração do crente a moldar-se ao caráter de Jesus. Afinal de contas, como a gente já viu na Bíblia, é da vontade de Deus que nós nos pareçamos com Cristo. Então, vocês talvez se lembrem que eu comentei que quando a gente habita uma casa, a gente costuma a influenciar essa casa, a gente costuma a moldar ela de acordo com os nossos gostos. A gente coloca uma cortina do nosso gosto, a gente coloca pratos do nosso gosto, a gente pinta a parede da cor que a gente gosta. Assim também, essa habitação do Espírito Santo em nós faz com que o próprio Espírito Santo já gradualmente tente a nos mudar, a nos modificar para um caráter mais próximo do caráter de Cristo. Embora a obra do Espírito seja dele, nós temos uma ação aqui, que é a de não resisti-lo. Isso é facilitado a manter-nos espiritualmente quentes por uma vida espiritual sadia, que vai envolver a prática da oração, a prática do louvor, jejuns, etc., para que nossos ouvidos espirituais estejam sempre abertos à sua condução. Ou seja, quanto mais buscamos uma vida espiritual ativa na prática da oração, do jejum, louvando a Deus e etc., mais nos tornamos sensíveis, abertos à influência do Espírito Santo. Uma pessoa que está ali vivendo só na carne, ela não deve ficar muito surpresa se ela não sentir muito o Espírito Santo conduzindo ela na sua vida moral. Deus também costuma trabalhar em nós de acordo com aquilo que permitimos, pois o amor não atua por força. Assim, quanto mais material disponibilizamos para o Espírito usar no trabalho de nos moldar, mais ele poderá fazê-lo. Aqui isso se traduz principalmente em termos de conhecimento bíblico. Assim como um pregador é usado por Deus na medida do seu estudo, dificilmente o Espírito poderá nos fazer lembrar de um aspecto do caráter de Cristo ensinados numa passagem das Escrituras se nunca tivermos lido tal passagem. Aquela história, imagina que eu estou lá numa situação, uma tentação, eu tenho ali a opção de agir de uma forma adequada e agir de uma forma equivocada. Nesse momento, o Espírito Santo pode chegar e me lembrar de uma passagem dizendo, age dessa forma aqui, é assim que você deve agir. Mas como é que o Espírito Santo vai me lembrar dessa passagem se eu nunca li? É claro que ele, no seu poder, ele poderia colocar miraculosamente a Bíblia nas nossas cabeças. Só que não é assim que ele normalmente opera. Normalmente o que o Espírito Santo vai fazer é nos lembrar da passagem se a gente de fato a leu. Então, nós temos que disponibilizar esse material, né, para o Espírito Santo agir em nossas vidas, que no caso seria aqui através da leitura bíblica, que vai envolver, portanto, no nosso caso aqui do caráter, todos esses itens que a gente já viu. A outra parte diz respeito a um esforço próprio em busca dessa mudança. Isso não ocorrerá por conta de uma decisão única,
mas uma sequência de decisões sendo feitas vez após vez, ocasião após ocasião, até que o modo certo de ser e agir esteja implantado na pessoa. Então, a gente não vai estabelecer um caráter cristão porque um dia nós fomos ali na igreja e fomos para a frente do púlpito e choramos dizendo, em nome de Jesus, agora eu vou ter um caráter cristão e pá, passei a ter um caráter cristão. Não, não é assim que funciona. A gente vai implementar esse caráter no dia a dia, a cada oportunidade, a cada ali tentação, onde a gente vai ter uma nova escolha a ser feita entre fazer o que é certo e fazer o que é errado, entre agir como se espera de um cristão e agir de desacordo. Em cada um desses momentos nós temos ali uma nova oportunidade para fazer aquilo que é certo e para agir de acordo com o caráter de Cristo. Então não é um evento que determina essa mudança, são vários os eventos. Para que sejamos bem-sucedidos nesse ponto, nessa questão da nossa parte, há duas coisas mínimas. A primeira delas, a gente precisa ter clareza do alvo. O caráter de Jesus, o nosso modelo, a estatura do varão perfeito e os seus ensinamentos. Tal qual alguém que possui um mapa sem saber para onde quer ir, não saberá escolher o caminho. Se não tivermos um alvo claro, não teremos como fazer as escolhas certas durante o percurso. Então é claro que para eu trabalhar o meu caráter em prol do caráter de Cristo, eu tenho que conhecer o caráter de Jesus, né? Senão não vou saber para onde que eu estou indo, para onde que eu quero ir. E a segunda parte é ter desejo pelo alvo. Não adianta haver um fim proveitoso e não estarmos realmente dispostos a persegui-lo. Sem uma real vontade, não teremos a força necessária para tomar cada decisão que precisa ser tomada, cada mudança a ser feita. Então não basta eu saber o caráter de Jesus de cor e salteado e não estar nem aí para ele. Eu preciso desejar essa mudança. Bom, quanto ao alvo, idealmente isso envolve saber plenamente todas as características do caráter cristão já apresentadas e manifestas em Jesus. E no caso, estamos falando aqui daquela lista que a gente há pouco viu, com todas aquelas várias características, vários atributos. Naturalmente, isso pode ser um pouco difícil de conseguir se for envolver memorização de toda aquela lista, composta por várias passagens das Escrituras. Então, alguns guias gerais podem ser usados no dia a dia no lugar dessa memorização. Então, aquela história, a gente pode aqui na aula tal ver toda aquela listinha de atributos, mas ali no dia a dia, na hora de a gente tomar a decisão, vai ser meio difícil a gente se lembrar de cada um daquelas palavras e cada um dos significados. Então, o que a gente pode fazer para, de uma forma um pouco mais prática, acessarmos o caráter de Jesus? Aqui nós temos 4 dicas. Jesus, o amor, a regra de ouro e o imperativo categórico de Kant. Vamos ver cada um desses itens, como cada um desses itens ajudam de uma forma prática. O primeiro, Jesus. Se lembrar de algumas das características de Cristo tenderá a ser mais fácil, porque podemos nos lembrá-las pelas histórias dos evangelhos, com as quais já estamos familiarizados, pelas várias citações de seus ensinamentos, às quais somos frequentemente expostos nas pregações e no estudo das Escrituras. Talvez eu não me lembre de cada um daqueles atributos, de cada uma daquelas passagens que a gente viu, mas, do outro lado, a gente se lembre, por exemplo, das parábolas de Jesus. A gente se lembre das histórias, dos eventos que aconteceram durante o seu ministério. E a partir, então, dessas histórias que a gente consiga se lembrar, a gente pode, olhando para Jesus, extrair dali o seu caráter. Então pegue aqui uma passagem que é muito famosa, vira e mexe, tem pregação citando ela. Mateus 11, 29. Jesus dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, a partir dessa passagem, o que a gente pode derivar? Mansidão e humildade. Poxa, talvez eu não me lembrei da palavra mansidão, da palavra humildade, naquelas outras citações, mas me lembrando dessa passagem aqui, me lembrando que Jesus era manso e humilde de coração, agora eu me lembro, eu devo também ser manso e humilde. João 13,34. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Talvez, de novo, eu não me lembre lá do apóstolo Paulo falando de amor, mas eu me lembro de Jesus dando esse novo mandamento. E aqui, então, eu derivo amor e compaixão. Eu devo ser assim. E um último exemplo, né? Poxa, a obra da cruz.
Quem é que, sendo cristão, vai se esquecer da cruz de Jesus, da sua morte por nós, né? E o que a cruz nos lembra? De misericórdia, de graça. Então, a partir da obra da cruz, a partir do que Jesus fez por nós, eu posso me lembrar: Jesus foi misericordioso, eu também tenho que ser misericordioso. Então, essa é a nossa primeira técnica. Vamos para a segunda: inferências a partir do amor. O amor é o resumo da lei. Pode-se utilizá-lo, portanto, pode-se utilizá-lo como uma base para inferir se alguma característica é correta ou não. Então, como o amor resume a maior parte dos mandamentos de Deus, eu posso derivar vários dos nossos comportamentos, nós podemos, a partir do amor, pensando como que é agir em amor em tais e tais situações. Então, aqui temos 2 exemplos. Então, alguém está em dúvida sobre se é um problema para o cristão ou embebedar-se. O cara está pensando lá: poxa, qual é o problema de eu tomar uma catuaba, uma Smirnoff aí, acho que acabei fazendo propaganda, uma vodka aí, cair doido no chão, né? Qual é o problema de fazer isso? Não dá nada. Talvez o cara não se lembre. O apóstolo Paulo lá falando sobre não ser dado a muito vinho. Mas a partir do amor, ele pode inferir que agir dessa forma, ficar bêbado, não convém. Como isso? Bom, na medida que o estado de embriaguez tira do indivíduo seu controle moral quanto a fazer o que é certo e ainda diminui seu controle físico, é plausível pensar que o bêbado está mais propenso a ferir outra pessoa do que estando plenamente lúcido. Assim, a embriaguez é um estado que se opõe à conduta amorosa, potencializando o afastamento dela. Então, eu não me lembro o apóstolo Paulo dizendo que não é para ser dado a muito vinho, mas eu paro e penso: poxa, mas se eu ficar bêbado, eu não vou ter muito controle sobre mim. Eu vou estar mais propenso a ferir o meu semelhante. Então, neste caso, se eu fico bêbado, isso é uma atitude desamorosa. Eu estou me submetendo a uma situação que eu posso ferir mais facilmente alguém. E eu não quero ferir. Eu sou uma pessoa cristã que entendo que eu devo agir em amor. Então eu não devo me embebedar. Outro exemplo: a poligamia. O cara está lá pensando: poxa, qual é o problema de ter 2, 3, 4, 5 mulheres? Que maravilha. Bom, a questão é a seguinte: se o cara não se lembra que o ideal é ser marido de uma só mulher, a poligamia se traduz num pior tratamento às esposas devido à realidade dos recursos escassos. O tempo, energia e afins do marido precisam ser divididos entre as esposas. Assim, contrair núpcias com uma segunda mulher normalmente não é um ato de amor para com a primeira, que tenderá a ser tratada inferiormente por conta dos recursos escassos do marido, agora compartilhado com a nova cônjuge. Então a questão é que se o cara é casado com uma mulher, está lá tratando ela bem, etc., se ele vai lá em casa com a segunda, inevitavelmente a primeira não vai ser mais tão bem tratada, porque já não vai mais ter tanto tempo livre para ela. O tempo já vai ser mais escasso. A própria segunda mulher também não vai ter 100% de atenção, porque ele vai estar se dividindo com a primeira. Então, nisso, a poligamia se traduz num tratamento inferior à monogamia para com o cônjuge. E, portanto, não é exatamente uma atitude das mais amorosas. Terceira dica: a regra de ouro. O faça pelos outros o que gostaria que fosse feito com você. Jesus nos ensina isso. Ele é útil na medida que nós normalmente nos amamos, nós normalmente desejamos o nosso bem. Então, o que desejamos para nós, da parte dos outros, pode ser usado para indicar o que também será bom para eles. Imagina que o sujeito, em determinado momento, fica em dúvida se roubar é realmente errado. Poxa, qual o problema de meter a mão aqui e ali? Mas aí o cara pode parar e pensar: mas eu gostaria de ser roubado? Eu gostaria que alguém viesse e pegasse minha carteira? Poxa, eu não gostaria, Isso ia ser ruim. Opa, por que eu não gostaria? Porque é ruim. Eu não quero que façam isso comigo porque eu reconheço que isso é uma coisa ruim. Pois então agora está solucionado o problema. Agora eu me dei conta que roubar é uma coisa ruim. Então eu não devo fazer assim com os outros. Então, aqui 2 exemplos. Meu irmão falhou comigo e agora, arrependido, deseja meu perdão. Devo perdoá-lo? Bom, o que eu gostaria que fizesse comigo se fosse eu arrependido, se fosse eu que tivesse pecado
e agora estivesse arrependido, pedido perdão para ele. Eu não gostaria que me desse misericórdia? Bom, acho que sim, né? Eu gostaria de ser perdoado. Então é assim que eu devo fazer. Ou ainda um outro exemplo. Meu irmão estava passando por um mau momento e estressado, está me importunando. O cara tá chato, tá implicante. Como devo proceder? Devo mandar o cara longe? Bom, como é que eu gostaria que as pessoas me tratassem se fosse eu que estivesse passando por um dia ruim? Se eu não estivesse no meu 100%, porque, sei lá, aconteceu uma coisa muito ruim, não dormi direito, estou estressado. Eu gostaria que as pessoas fossem pacientes comigo e fossem compreensíveis, entendendo que eu não estou no meu melhor? Bom, então é assim que eu devo fazer com esse irmão quando ele está, então, passando pelo seu dia ruim. Quarta e última dica, o imperativo categórico de Kant. Esse foi um filósofo alemão, ali dos 1700, na época do Iluminismo, e ele desenvolveu uma tese, que é essa do imperativo categórico, que muitos consideram uma forma mais refinada dessa regra de ouro. E ela se manifesta de 4 formas, e nós não vamos entrar aqui nos detalhamentos, tá? Porque tem todo um trabalho pesado por trás disso. Mas uma dessas 4 formas vocês provavelmente já ouviram falar por aí. Quando alguém chega e diz: você deve tratar as pessoas como um fim em si mesmo, não como um meio para um fim. Ou ainda, você deve tratar as pessoas como pessoas e não como coisas. Então essa é uma das maneiras de expressar esse imperativo categórico de Kant. Mas para nós o que nos interessa é essa forma aqui, que é a mais famosa. Haja apenas de acordo com aquela máxima que você gostaria que se tornasse uma lei universal. Como assim? Eu devo procurar agir de formas, de comportamentos, que se todo mundo fizesse aquele comportamento, o mundo aparentemente seria melhor. Se, ao imaginar todo mundo agindo daquela forma, parece que o mundo seria pior, então é provavelmente porque agir daquela forma não é bacana, não está correto. Então, por exemplo, eu estou em dúvida se eu devo ser um murmurador, um ranzinza. Hoje em dia a gente chamaria talvez de uma pessoa tóxica, né? E se isso faz parte do caráter cristão? Bom, aqui eu posso usar o imperativo categórico de Kant. Posso imaginar como seria um mundo se todo mundo fosse assim. Imagina um mundo onde todo mundo é ranzinza, todo mundo está reclamando o tempo inteiro de tudo. Poxa, esse mundo não ia ser um mundo bem ruim de se viver? Um mundo chato, um mundo desagradável? Pois é, né? Acho que sim. Então, provavelmente, ser um ranzinza, um murmurador, não é bom, não está certo. Ou ainda um outro exemplo. Eu estou em dúvida se devo ser pacífico, se isso é certo para um cristão. Bom, posso parar e pensar. Como seria o mundo se todo mundo fosse pacífico? Não seria um mundo bem melhor, bem mais tranquilo? Bom, a princípio sim, né? Quantos problemas nós temos aí porque as pessoas estão sempre se metendo em encrenca, sempre se metendo em brigas e discussões e afins. Poxa, parece que o mundo onde todo mundo fosse pacífico seria um mundo melhor. Ah, então convém que eu mesmo seja pacífico. Então a gente pode utilizar essa ideia de universalizar uma ação, um comportamento, para verificar se afinal de contas essa ação e comportamento é bom ou não é. Então, nós finalizamos aí nossas 4 dicas para, de uma forma prática, sem precisar ficar memorizando listinha, nós nos lembrarmos das características do caráter cristão. Isso tudo focando ali no nosso alvo. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a vontade, né? Como é que a gente consegue essa vontade para desenvolver um caráter cristão? Alguns itens que podem aumentar essa vontade, né? Primeiro deles, o nosso amor a Deus. Ou ainda nós nos lembrarmos do nosso amor a Deus. O amor a Deus está presente no centro de uma conversão genuína. Então, lembrar-se dele, lembrar do amor que a gente sente por Deus, e que esse amor é expresso em muito no cumprir dos seus mandamentos, as quais envolvem o desenvolver o caráter de Cristo, e isso pode nos trazer forças na hora da tentação de falhar. Então, eu estou diante lá de uma situação, posso vir a falhar com o caráter cristão, e aí eu paro e penso, poxa, mas eu amo a Deus. Eu amo o Senhor, eu quero essa vida eterna, eu quero estar com Ele, eu amo a sua presença na minha vida. E eu me lembro que eu manifesto esse meu amor seguindo os seus ensinamentos, seguindo os seus mandamentos, e que Ele deseja que eu aja dessa forma correta.
Então, lembrando do meu amor, ok, vou agir de forma correta. Essa é a primeira dica. Consciência dos resultados. Entender claramente que possuir um caráter cristão será útil ao trazer benefícios, resultados positivos para a própria pessoa e também para seus amados à sua volta. Na medida que nós agimos de forma correta, a tendência é que isso vai trazer um mundo melhor. Isso vai trazer uma melhor realidade. Então, se eu me lembro que eu vou ser beneficiado, eu vou ser parabenizado, vamos assim dizer, pelas consequências, isso também pode me dar forças para agir corretamente. Senso de responsabilidade, que está associado às consequências, ter clara ciência da nossa responsabilidade pelos nossos atos errados pode, de novo, nos ajudar. Se lembrar que, se eu agir de forma errada, eu não vou ter como fugir das consequências. Eu vou ser responsável por elas. Se eu tenho o senso de responsabilidade, talvez então é melhor eu não fazer a coisa errada. E por fim, se nada disso for suficiente, né, se esses 3 itens não for suficiente para dar vontade para a pessoa agir de forma correta, então por fim temos ainda a ameaça de punição. A falta de um caráter cristão poderá levar a ações criminosas e socialmente reprováveis, né, que atrairão punição jurídica, em vida, dependendo do tamanho do erro, você pode até ser preso, receber multa, você pode, no seu ambiente social, ser rejeitado, ser rechaçado. E, se você não tiver arrependimento, pior ainda, né, punição infernal. Então, se tudo aquilo ali não for suficiente para te dar vontade de agir corretamente, então se lembra que você, ao agir errado, pode se dar muito mal por isso. Por fim, Jesus nos alerta que do coração brota a maldade humana. Então é útil nós vigiarmos, atentarmos, policiarmos sinceramente os nossos pensamentos. Nós temos aqui a famosa passagem de Filipenses 4:8, quanto às coisas que convém que nós pensemos. As nossas intenções, as nossas motivações, eu estou lá pensando em fazer alguma coisa, mas espera lá, por que eu estou querendo fazer isso? Qual é a minha intenção por trás desse ato? Os nossos desejos, o que eu estou almejando, afinal de contas. A questão dos enganos, né? Temos aquela famosa passagem de Jeremias que fala sobre o coração ser enganoso. E as decisões que estamos pensando em tomar. Ou seja, ao contrário da atitude não reflexiva, o fazer sem pensar, sem dar a mínima, devemos estar atentos a todas essas áreas em busca de algum desvio do caráter de Cristo. Além da obra do Espírito e do nosso esforço pessoal, há outros fatores que poderão cooperar com a transformação do nosso eu, ou contra essa transformação. Destes, 2 se destacam. Primeiro, é o se afastar de ambientes demasiadamente mundanos e evitáveis. Nem todo ambiente mundano será plenamente evitável. Você está ali, talvez, no seu ambiente de trabalho e você não vai, talvez, pedir as contas, né, ficar desempregado para fugir ali, talvez, de umas companhias não tão agradáveis. Mas há ambientes mundanos que são evitáveis. Você não é obrigado a ir naquele evento, você não é obrigado a estar naquele grupinho de conversa. Então, na medida que nós temos aí alguns ambientes que são muito ruins e evitáveis, então é bacana evitá-los. Não apenas ambientes, né? A questão das experiências também ali, né? A questão talvez ali de algum filme, né? Alguma série, que talvez seja um pouco cruzando a linha, um pouco demais. Essas experiências, elas também poderão talvez ali trazer alguns defeitos ruins. Talvez ali para o cristão que já está firme na fé, né, já está com um caráter bem provado, talvez não seja tão ruim. Mas pense numa pessoa que recém se converteu, ainda tem muito do mundo na sua vida e ainda continua ali se sujeitando a todas essas experiências, isso pode atrasar o desenvolvimento do caráter de Cristo. E a segunda questão, né, estar integrado a uma comunidade da fé. Então, quanto aos ambientes, sempre estamos sujeitos a sermos influenciados pelo que chega até nós, pelas conversas, livros, mídias e afins. Aqui, né, o apóstolo Paulo nos lembra, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se a gente ainda não está firme na fé, mas construindo em nós a maneira de ser de Cristo, permanecer próximo a fontes de influência negativa poderá atrapalhar. Quanto à igreja, nosso segundo item, esta ajuda providenciando basicamente o oposto do que as más companhias e ambientes têm a oferecer.
O que a igreja nos ajuda? Como que ela nos ajuda? A comunhão sadia com os irmãos, especialmente com os mais maduros, expõe o cristão a modelos inspiradores de comportamento. O cara está ali no meio cristão, o cara está vendo lá o sujeito que já é mais maduro e vê, pô, olha lá como o sujeito é bacana, vê como ele estava naquela situação de aperto e ele saiu de uma forma correta. Poxa, que inspirador. Então essa comunhão com pessoas, digamos, positivas, né, moralmente, de caráter, pode inspirar a pessoa também a desenvolver ela própria o seu caráter. A igreja também providencia treinamento, instrução, que poderá favorecer o crescimento do fiel. Nós temos este curso aqui como exemplo. Né? Supõe-se que todos vocês aí aprendendo sobre essa questão do caráter cristão, isso vai estar auxiliando vocês a desenvolver esse caráter cristão. Companhia espiritual, como em oração e louvor em grupo, estimula o desenvolvimento. Pensa uma pessoa que talvez tivesse ficado em casa, ela teria ido assistir uma Netflix, ao invés de assistir, de fazer um momento de louvor. Mas no momento que ela abandonou o assistir a série um pouco e foi para a igreja, agora na igreja ela vai lá louvar ao Senhor. E isso talvez então vai ajudá-la no seu desenvolvimento. Então, a companhia espiritual ela pode te ajudar a agir com essas formas que vão favorecer o desenvolvimento do seu caráter. Acompanhamento pastoral, que ajuda na identificação de erros e sugestões específicas para aprimoramento. Muitas vezes o caminho para uma melhora precisa passar pelos detalhes de cada caso. A gente pode ter essa instrução geral, como a gente está vendo aqui, mas querendo ou não, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, tem os seus traumas, e às vezes só uma instrução geral não vai ser suficiente para a pessoa conseguir passar por algum problema, algum pecado que está difícil dela se desvencilhar, né? E ela vai precisar de um acompanhamento específico, ela vai precisar ali do seu discipulador, do seu pastor, sua pastora, falando especificamente sobre aquele problema, sobre os detalhes de cada caso. E por fim, ainda nessa questão do meio, né, de chegarmos ao caráter de Cristo, nós temos as questões a questão das tribulações. Cabe notar que problemas, tribulações tenderão a acontecer enquanto nos esforçamos na caminhada da fé. A gente vai provavelmente sofrer alguma forma de perseguição do mundo, familiares, amigos que não respondem bem à identidade cristã. Nós temos as eventualidades da vida, né, como a questão das enfermidades. E é claro, nós temos também as colheitas de más sementes, inclusive as lançadas antes da conversão. Às vezes o sujeito, antes de se converter, agiu lá de forma equivocada, ele se converteu, mas mesmo que agora ele esteja com Jesus, aquilo que ele fez não deixou de ter sido feito. Então, vai trazer consequências, vai trazer os respingos, e isso pode trazer ali pesares, mesmo já depois de convertido. Diante desses problemas, nós encontramos três opções de reação. Primeira é permitir que elas atrapalhem nosso crescimento enquanto ficamos amargurados. Então, o sujeito está passando por problema, por tribulação, e ao invés de tratar essa questão de uma forma melhor, não, ele deixa que aquele problema seja motivo para atrapalhar o seu crescimento. Ficar amargurado, ficar xingando e por aí vai. Outra alternativa, a gente pode aceitar essas tribulações sem maior provento, fica por isso. E por fim, a gente pode usar essas tribulações para o nosso crescimento, popularmente chamado de fazer do limão uma limonada. Naturalmente, a melhor opção é tirar proveito e crescer. Que nós temos o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Também é mandamento que lidemos positivamente com as tribulações. Como diz o apóstolo Paulo também em Romanos: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É importante entendermos aqui que o sofrimento nos ajuda a sermos humildes, pacientes, compassivos, né, a pessoa que revela compaixão, e misericordiosos para com os outros, obedientes e dependentes de Deus. Às vezes uma pessoa está lá na sua vida e vê uma outra pessoa passando ali por uma situação e não leva aquilo a sério, né? Diz: o sujeito é um baita de um fresco aí, está se fresqueando, não é nada. Até que ele mesmo passa por aquilo. E aí ele percebe: poxa, não é que o cara estava em lágrimas, não era à toa, porque realmente essa situação aqui é infeliz. Então, quando a gente passa aí por uma situação de sofrimento, a gente tende a desenvolver a nossa compaixão, a nossa misericórdia
para com os outros. Quantas vezes talvez você já não viu notícias de pessoas que abriram ONGs, que iniciaram ministérios, iniciaram causas, que até então, assuntos para os quais até então a pessoa não estava dando a mínima, até que ela passou por aquilo. Até que ela sofreu agravo. E aí ela se apercebe do problema e aí então ela vai lá e age para com os demais que estão passando por aquilo. Então, o sofrimento, ele abre as portas para desenvolver a nossa compaixão, a nossa misericórdia. Ele nos revela e revela ao mundo quem realmente somos, pelas nossas reações e posturas, de fé em Deus ou de descrença, diante dele, né, diante do sofrimento. Então, façamos essa escolha, né, a escolha de transformar o limão numa limonada, de fazer bom proveito dos nossos maus momentos, procurando aprender com os pesares da vida, enquanto nos lembramos que Jesus dizendo: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo também em 2 Coríntios nos diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, deixo aí essas duas passagens para dar ânimo, para dar forças para quando nós formos passar por os nossos momentos de tribulação. Ok? Bom, com isso nós terminamos essa nossa primeira aula, a primeira parte da nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que já tenha sido bênção na vida de vocês. E em breve, então, seguiremos para a nossa próxima aula, que é a segunda parte, este complemento, falando de ética ministerial, de questões práticas e de riscos que nós enfrentamos na nossa vida ministerial.